Tanto o K-pop quanto o anime têm experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, ganhando popularidade não apenas em suas respectivas culturas de origem, mas também em todo o mundo. A ascensão da cultura do Sudeste Asiático, sobretudo japonesa e sul-coreana, que ganhou destaque na última década, foi promovida majoritariamente pelas mídias sociais, alcançando o Ocidente e, em consequência, o Brasil. Essa expansão mundial é vista com frequência em ambientes de discussão online, até em topos de paradas musicais, como a Billboard Hot 100 e em premiações de renome, como o Oscar e o Grammy. Mas o que torna as práticas e comportamento de grupos étnicos tão específicos atrativos para quem as observa de fora? Parte 1. A fetichização da cultura do Sudeste Asiático. O que é a fetichização? A fetichização, sexualização e infantilização da cultura asiática não são novidades na cultura da internet, em Hollywood e na história. O imperialismo ocidental e a dominação das nações asiáticas incentivaram uma cultura que desumaniza os asiáticos. Essa tendência logo se refletiu na mídia ocidental, que passou a retratar as mulheres asiáticas de forma exótica e sexualizada. Ao retratar as culturas orientais como atrasadas, justificava-se a subjugação de seus povos. Até hoje, as mulheres asiáticas continuam sendo retratadas como influenciáveis e destinadas a agradar sexualmente o homem branco. No Ocidente, vemos essa tendência na cultura do anime e do K-pop, onde as mulheres asiáticas são retratadas com seios grandes, vozes agudas e frequentemente agem como crianças. Em seu estudo sobre anime na América, Napier, 2007, busca entender a relação entre fãs ocidentais e animes para além do quadro do orientalismo e sustenta que a fantasia do Japão no Ocidente e a imaginação serve como um fator importante por trás da popularidade do anime. Essa fantasia decorre menos da diferença de nacionalidade e etnia, mas mais do desejo de querer algo culturalmente e esteticamente diferente do Ocidente na era da globalização. Apesar do K-pop estar se tornando cada vez mais popular no Ocidente, ainda existe um estigma associado ao seu consumo devido à percepção racialmente marcada que a cultura ocidental tem sobre a masculinidade asiática. Essa percepção resultou na construção de estereótipos que afetam a forma como as pessoas veem e consomem a música pop coreana. O prazer que os fãs encontram ao apreciar as representações de masculinidade suave dos artistas coreanos é constantemente questionado e analisado. Para lidar com o estigma que envolve o K-pop, os fãs adotam estratégias para que seu interesse seja mais privado, em vez de confrontarem diretamente as questões de hierarquia racial e cultural no Ocidente. Essas estratégias são uma forma de defesa passiva, pois os fãs evitam conflitos diretos e preferem desfrutar do K-pop em sua própria esfera pessoal. No entanto, essa abordagem mostra que o consumo de K-pop não está totalmente livre das estruturas sociais que dão preferência à cultura americana em detrimento das culturas não ocidentais. Parte 2. Como isso impacta as diferentes gerações? Hiroshi Nakamura nasceu no Japão em 1922 e serviu nas Forças Armadas Imperiais durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, em 1947, ele migrou para o Brasil, em busca de uma vida melhor, estabelecendo-se em São Paulo. Hiroshi trabalhou em uma fazenda de café e economizou para abrir seu próprio restaurante japonês. Com pratos autênticos, ele ganhou reputação e seu restaurante tornou-se um ponto de encontro popular. Hiroshi integrou-se à cultura brasileira, aprendendo o idioma e promovendo a união entre japoneses e brasileiros. Seu legado é marcado pela perseverança, dedicação e pela preservação da herança cultural, tornando-se um símbolo de coragem e integração. Takeshi Nakamura, filho de Hiroshi Nakamura, nasceu em 1955, em São Paulo, Brasil. Sua educação bicultural o fez crescer apreciando tanto a cultura japonesa quanto a brasileira. Após estudar gastronomia no Brasil e no Japão, Takeshi se juntou ao negócio familiar, trazendo suas habilidades e culinárias aprimoradas. Além disso, ele se tornou um defensor da preservação da cultura japonesa, participando de eventos culturais
e promovendo uma maior compreensão entre as culturas. Sua visão é de uma sociedade harmoniosa, onde as diferenças são celebradas e respeitadas. Takeshi Nakamura é um elo entre Brasil e Japão, deixando um legado de união e enriquecimento cultural. Emiko Nakamura nasceu em 1980 no Brasil, como filha de Takeshi Nakamura e neta de Hiroshi Nakamura. Ela enfrentou bullying devido às suas raízes japonesas, o que afetou sua autoestima e senso de pertencimento. No entanto, com o apoio amoroso da família e buscando ajuda profissional e grupos de apoio, Emiko superou as dificuldades. Agora, ela é uma defensora da conscientização e combate ao bullying, compartilhando sua história e participando de campanhas e palestras. Como psicóloga especializada em aconselhamento, Emiko dedica-se a apoiar vítimas de bullying e promover a aceitação e respeito mútuo. Seu legado é inspirador, oferecendo esperança e encorajamento para aqueles que enfrentam adversidades e trabalhando para criar um mundo mais inclusivo. Sakura Nakamura é uma adolescente brasileira com uma forte paixão pela cultura pop asiática, especialmente do Japão e da Coreia do Sul. Ela mergulha ativamente na comunidade online relacionada à cultura pop asiática, aprendendo idiomas, assistindo a filmes e programas de televisão e compartilhando sua paixão com outros. Sakura expressa sua criatividade através de desenhos, coreografias de dança e histórias inspiradas em animes e mangás. Ela acredita que a cultura pop asiática pode promover a diversidade cultural e busca promover a valorização das diferentes formas de expressão artística. Sakura deseja deixar um legado inspirador, conectando pessoas e incentivando o respeito e a compreensão mútua entre as culturas. A relação da minha família com os brasileiros era a seguinte: muitos anos atrás, a família japonesa no Brasil, eles assim, não aceitavam muito um casamento de um descendente japonês, no meu caso, com uma brasileira. E aquele tempo era muito difícil. Hoje já é mais comum você ver casais com filhos japoneses com brasileiras, ou vice-versa, né? No meu caso, que eu nasci no Brasil, eu sou um brasileiro. O pessoal me chama de japonês, sendo que eu sou brasileiro, né? Diferentemente no Japão, que lá eu sou um brasileiro. O japonês me trata como brasileiro, porque eu sou brasileiro, na verdade. Nasci aqui. Os japoneses no Japão, na época que eu fui trabalhar, na época de 90, assim, o que a gente sentia assim é que os japoneses, os mais antigos, eles eram meio ressentidos com nós, que somos filhos de japoneses, que fomos trabalhar para lá. Os nossos pais, eles saíram do Japão porque naquela época da guerra, pós-guerra, né, o Japão ficou numa situação muito crítica. Então, muitos japoneses vieram para o Brasil começar uma nova vida. E nós, que somos filhos de japoneses e que voltamos para o Japão para trabalhar, a gente sentia um pouco de preconceito, justamente por causa disso. Os mais antigos achavam que a gente era filho de japoneses que fugiram na época ruim. E, no entanto, na época que nós fomos lá, que a economia estava aquecida, que nós fomos trabalhar para lá, que eles precisavam de mão de obra, nós fomos em certas regiões do país, no Japão, a gente sentia um pouco de preconceito. Sendo descendente de orientais aí na minha infância, eu acho que foi estranho, porque tinham poucos orientais na cidade, assim, eu lembro de na cidade ter poucos, né? Então fui conhecer outros descendentes de outras etnias, né, orientais ali, depois já na fase adulta. Então foi uma diferença muito grande, né, do que eu passei na infância do que eu passei na fase adulta. A gente só começa a se sentir pertencente a algum lugar pós explosão de animes nos anos 90, nos anos 2000 e tal, porque a cultura começou a ficar um pouco mais inserida na cultura brasileira e a gente começou a também, as pessoas começaram a não achar tão estranho o que a gente passava, o que a gente consumia ali, né? No entanto, depois passa de um limite e aí a gente também tem a cultura meio invadida em alguns sentidos. Então a gente tem processos em que a gente era desconhecido, estranho, e depois vai pro fetiche total, né? Então, na fase de criança mesmo, da gente se sentir muito feio,
muito bizarro, assim, de a gente se sentir esquisito mesmo, porque as pessoas falavam da gente sempre num tom pejorativo, e agora numa fase de se sentir bonito, entre aspas, eu acho que a gente tem diferentes partes de processo aí. Parte 3. Qual a percepção do Ocidente sobre isso? A atração pela cultura pop asiática, como o K-pop e os animes no Ocidente, pode ser atribuída a uma combinação de fatores. A cultura pop asiática traz uma experiência cultural diferente daquela com a qual as pessoas no Ocidente estão acostumadas. Os estilos musicais, coreografias e narrativas dos vídeos de K-pop, assim como os temas e estilos artísticos dos animes, oferecem uma perspectiva única e atrativa. A internet desempenhou um papel fundamental na disseminação da indústria do entretenimento asiático pelo mundo. A facilidade de acesso a conteúdos e comunidades online permitiu que fãs do Ocidente descobrissem e se engajassem com o K-pop e os animes. Além disso, a globalização tem permitido que esses produtos culturais sejam mais facilmente distribuídos fora da Ásia. A liberdade é bem diversificada. Temos as feiras, assim, feirinhas que a gente trata nos finais de semana. Tem bastante turistas ou também não descendentes, né, que gostam da culinária, lojas, as coisas que tem aqui no bairro da Liberdade. E os não orientais, mais uma vez, gostam realmente, né, da cultura, ver todos esses mangás ou animes mesmo. Eles gostam muito. O público principal da loja, eu acho que é tipo mais otaku mesmo, coisa do tipo. O público-alvo da nossa loja são os otakus, o pessoal nerd, geek, né, que agora chama, é isso. Dos 10 até infinito. Os jovens entre 15 a 25 anos, assim. E também bem variado. Teve bastante crescimento. No começo, assim, tipo, chamou muita atenção por ser uma loja nova e coisa do tipo. A gente achou que depois de um tempo ia dar uma parada, mas continuou crescendo, principalmente com chegada de animes novos, jogos novos e coisa do tipo. Tem chamado mais atenção a Liberdade. Bastante. Depois que veio a Comic Con pro Brasil, esse público cresceu bastante. De um ano pra cá, bastante coisa mudou. Vale ressaltar que a atração pela cultura pop asiática pode variar de pessoa para pessoa. Nem todos no Ocidente são necessariamente atraídos por esses elementos, mas a popularidade crescente do K-pop e dos animes sugere que essas formas de entretenimento têm apelo para muitos indivíduos. Sim, consumimos bastante comida, roupas principalmente. As músicas. É uma coisa muito atrativa pra gente. Ainda mais para o público jovem da nossa cidade. Acho que aumentou muito o consumo, tanto de música, como ela falou, a culinária. As novelas, principalmente. Também, Bom, meu primeiro contato foi em 2016, com um drama coreano chamado All My Venus. Aí, desde lá, eu tenho uma amiga coreana, né? Então a gente tem esse contato, então ela me explica as coisas e aí a gente vai gostando das coisas assim, gerais, né? Meu foi em 2018, com K-drama também, através de uma prima minha, que é muito fã. Então, assim... Eu acho que é uma coisa muito forte, né? Que a gente vê, olha e gosta, assim. Tem vários pontos, vários aspectos. É uma aspectos. coisa curiosa, né? Então a gente vai conhecendo mais coisas e a gente vai gostando mais e mais. Por ser nova também, uma curiosidade de querer conhecer esse mundo novo. Vocês conhecem a história do porquê que a cultura do Aegyo e do Kawaii é forte no Japão e na Coreia? Você tem uma noção? Não. Acho que nessa parte a gente não é muito conectada, ligada. O uso de conceitos culturais fofos como Kawaii no Japão e Aegyo na Coreia tem raízes históricas sociais que podem ser explicadas da seguinte forma. O movimento começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Após a devastação da guerra, o Japão se concentrou em sua reconstrução e na criação de uma nova identidade cultural. Nesse período, houve uma valorização de aspectos positivos, alegres e otimistas da cultura japonesa. Surge assim o movimento Kawaii, nos anos 70, que celebrava o fofo, o adorável e o infantil. Esse movimento ganhou popularidade entre os jovens japoneses e influenciou a estética da cultura popular do país. A cultura pop japonesa, como animes, mangás e personagens fofos, se tornou uma exportação significativa do país. Personagens como a Hello Kitty e Pikachu se tornaram ícones internacionais e reforçaram a associação entre o Japão e a fofura. Durante a ocupação japonesa na Coreia, que durou de 1910 a 1945,
houve uma assimilação cultural significativa da cultura japonesa. Após a independência, a Coreia procurou reafirmar sua identidade cultural e se afastar das influências japonesas, mas alguns elementos, como os aspectos do kawaii, permaneceram. Em resumo, tanto o Japão quanto a Coreia têm uma história cultural e social que valoriza elementos fofos. Esses conceitos estão enraizados em movimentos culturais e no desenvolvimento da indústria do entretenimento em ambos os países. A ascensão da cultura coreana e japonesa em plano internacional levou a uma mudança na forma como os imigrantes japoneses e coreanos são vistos. Com a disseminação global da cultura coreana e japonesa, houve um aumento do interesse e apreciação por essas culturas. No entanto, essa apreciação nem sempre é saudável, podendo levar à fetichização, onde as pessoas são objetificadas ou romantizadas com base em estereótipos culturais. É fundamental promover a conscientização e a educação para evitar a fetichização e valorizar a diversidade cultural, de forma respeitosa, reconhecendo a individualidade e as experiências das pessoas envolvidas.